Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre uma das transformações mais silenciosas e mais impactantes que estão acontecendo nos sistemas de saúde pelo mundo afora. A revolução da enfermagem na atenção primária. Aquele papel que antes era visto de um jeito super restrito mudou completamente. E nós vamos dissecar exatamente como a ciência mais recente está documentando essa verdadeira metamorfose. Para começar, a gente precisa derrubar um mito bem antigo, sabe? Historicamente, a figura da enfermagem sempre foi muito atrelada à ideia de pura e simples assistência. Mas a realidade de hoje faz a gente questionar: será que o profissional moderno de atenção primária é só um assistente clínico ou se tornou, de fato, a liderança central da equipe de saúde? É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa explicação de hoje. E para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos rapidinho. Primeiro, a nova atenção primária. Segundo, os papéis e funções expandidas. Terceiro, estruturas e avaliação. E, para fechar, o desenvolvimento da liderança. Vamos lá? Então, entrando na nossa primeira sessão, a nova atenção primária e essa mudança global na área da saúde. Nenhuma profissão muda assim do nada, né? No passado, a expectativa era basicamente cumprir aquelas tarefas clínicas mais tradicionais, dar aquele auxílio pontual, só que, como mostram as pesquisas, tipo o estudo de Bauer e Bodenheimer lá de 2017, a realidade moderna é muito, mas muito mais complexa. Pensa só, a gente tem uma escassez enorme de médicos e uma população envelhecendo rápido. O sistema de saúde quase entra em colapso. Isso praticamente forçou a enfermagem a expandir o seu papel de um jeito radical, saindo daquela simples execução de procedimentos para assumir o gerenciamento ágil de casos crônicos super complexos. É uma virada de chave gigantesca. E olha que dado interessante. O número 6 tem um peso enorme nessa história toda. Sabe por quê? Uma revisão sistemática de 2017 analisou equipes de atenção primária em nada menos que 6 sistemas de saúde em países completamente diferentes. E o que eles descobriram? Que essa expansão de responsabilidades que engloba educação do paciente e gestão de medicamentos não é algo isolado de um lugar só. É um fenômeno global, comprovado e, francamente, vital para manter as engrenagens dessas instituições rodando. O que nos leva à seção 2, papéis e funções expandidas. Vamos definir como é a enfermagem do século XXI. Na prática do dia a dia da clínica, essa transformação é impressionante. Pesquisadores mapearam 9 funções específicas da enfermagem moderna, e a gente está falando de um salto enorme de complexidade. Vai desde a triagem telefônica avançada e gestão de doenças crônicas, até o controle das transições de pacientes do hospital para casa. E não para por aí, inclui também health coaching, reconciliação de medicamentos, supervisão de equipe e liderança focada em melhoria de qualidade. Ou seja, a enfermagem foi reposicionada definitivamente para o centro da coordenação do cuidado, garantindo que ninguém se perca nas falhas do sistema. E se alguém ainda duvida que isso é real, o volume de evidências é absurdo. Tem um trabalho fresquinho de 2025, uma Umbrella Review, que é basicamente uma daquelas super revisões que analisam dezenas de outras revisões. Eles olharam 54 estudos cobrindo 2 décadas inteiras. A conclusão deles confirmou 8 domínios centrais de competência. Isso prova, sem sombra de dúvida, a expansão gigantesca da atuação desses profissionais. Eles vão desde a gestão clínica profunda até a garantia da segurança ética e legal lá na ponta. Entrando na seção 3 agora, estruturas e avaliação. Os padrões globais para a gente conseguir medir todo esse sucesso. Aí você pode se perguntar, com tanta função nova, como é que a gente mede se tudo isso está realmente funcionando? Bom, o padrão ouro global hoje é o Framework de Competências da Organização Mundial da Saúde. Ele organiza as coisas em 5 áreas centrais: defesa do paciente, comunicação efetiva, trabalho em equipe e liderança, cuidado centrado na pessoa e, claro, aprendizagem contínua. É muito revelador notar como coisas como liderança e comunicação ganharam o mesmíssimo peso que a prática clínica direta, né? Isso dá um norte muito claro do que se espera de um profissional moderno de alto impacto. E para avaliar o sucesso dentro desse padrão, o pessoal da academia usa modelos bem rigorosos, tipo o famoso modelo Dana-Badian. Basicamente, é uma lente crítica usada para avaliar os serviços de forma sistêmica. Eles olham para a estrutura, que é o ambiente de trabalho, o processo, que é como o cuidado é entregue na prática, e o resultado, que é o impacto real na saúde e na vida das pessoas. É de longe a melhor maneira de garantir que toda essa expansão de papéis traga benefícios reais e mensuráveis para quem mais importa. E chegamos à nossa 4ª e última sessão, o desenvolvimento da liderança focando na capacitação da gestão em enfermagem. Olha, assumir essa montanha de responsabilidades novas exige muito apoio.
A teoria da criação de lugar de um estudo de 2024 mostra direitinho que abraçar um papel expandido não é igual a apertar um botão e pronto. É um processo contínuo em 3 passos. Primeiro, a entrada na prática geral. Depois, a negociação progressiva dos papéis com o resto da equipe. E, finalmente, o estabelecimento de um lugar clínico sólido e multifacetado. Entender que isso leva tempo é absolutamente fundamental para evitar o esgotamento profissional e conseguir construir equipes realmente fortes e resilientes. E para navegar por toda essa complexidade diária, a literatura dá uma dica de ouro. Pesquisas baseadas no trabalho de Westcott batem na tecla de que o coaching tem um papel fundamental no desenvolvimento desses gestores. Hoje em dia, a enfermagem precisa lidar com o gerenciamento financeiro, avaliação de desempenho, indicadores de qualidade, coisas que, convenhamos, na maioria das vezes nem passam perto do currículo básico de formação. Então, ter esse suporte estruturado através de mentoria não é mais um luxo, é literalmente uma necessidade absoluta para sustentar toda a estrutura da clínica. E com tudo isso que a gente viu, fica uma reflexão final que é crucial. Essa transformação da enfermagem, saindo do puramente assistencial para assumir de vez a liderança clínica e gerencial, já é um fato comprovado pela ciência, não tem mais volta. Mas com a demanda global por saúde crescendo num ritmo frenético, o nosso maior desafio agora é sistêmico. Como é que as instituições pelo mundo vão se adaptar, financiar e principalmente cultivar a próxima geração de líderes na atenção primária? É uma pergunta que vai definir o futuro do cuidado humano. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação baseada em evidências e até a próxima.